Olá, estamos de volta com o nosso futebol aqui na Rede Brasil. Mais uma vez, vamos abordar a rodada de final de semana, hein? Quantos gols? Agora tem gente que parece que já pode desistir. Muitos gols e o futebol mineiro segue naquele batidão. O Atlético já resolveu o seu problema, o Cruzeiro também. E o América parece que já resolveu o seu problema, vai ficar na segunda divisão. Lamentável, mas é por aí. Tudo bem, Gerson? Tudo certinho? Tudo bem, tudo tranquilo, rodada tranquila. E de volta aqui um companheiraço, um amigão, que ficou um pouco no DM. Paulo Galvão, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Som? Tudo certinho? Gerson. Tudo tranquilo. Voltando às atividades, a gente, felizmente, recuperado, sem maiores danos, sem maiores sequelas. Mas é bom, é sempre bom a gente estar aqui, poder falar de futebol, poder contar um pouquinho dessa rodada de final de semana que foi bem interessante, vai ter muita coisa aí. A rodada, mas como você está praticamente estreando aqui na Rede Brasil, eu gostaria que você me dissesse o seguinte, sobre esse título do Cruzeiro. A gente não tem nem muito o que falar, porque o Cruzeiro sobrou tanto no campeonato. Se a gente for olhar, hoje o Cruzeiro tem 14 pontos a mais do que o segundo colocado. Muita coisa. Ainda faltando 2 rodadas, quer dizer, se esforçar um pouquinho, consegue terminar até com 20 pontos de vantagem. É um negócio que realmente o Cruzeiro foi muito superior aos outros times aí. Teve aquela virada do turno para o retorno, que disparou, ganhou 8 partidas seguidas. Fruto de um trabalho do Marcelo, da diretoria, que contratou bem, planejamento bem feito. E aí deu resultado, é isso aí. Tem que aprender agora a jogar mata-mata. Né? O que ficou faltando para o Cruzeiro esse ano é ir bem no mata-mata. Para o ano que vem, para a Libertadores, vai precisar. Gerson, essa rodada de final de semana mostrou alguns resultados interessantes. E o Cruzeiro teve um resultado contra o Vasco que não foi aquele que a torcida esperava, mas que dentro do que vem ocorrendo no campeonato, a situação do Cruzeiro e aquela condição já de começar até a fazer teste com jogadores para o próximo ano, parece que foi um resultado normal. Foi. E o engraçado é que algumas rodadas a gente falava assim, o Cruzeiro hoje ele vai ser campeão brasileiro mesmo se ele não entrar em campo. E o engraçado é que aconteceu exatamente isso. Se o Cruzeiro não tivesse entrado em campo nas últimas 3 rodadas, mesmo assim ele seria campeão. Ou seja, a diferença é muito grande. Então, eu acho que o clima de festa, a comemoração toda que a torcida fez, isso começa a pesar dentro do ambiente e acho que o jogador já entra um pouco relaxado e foi o que aconteceu no jogo contra o Vasco. O time do Vasco é um time ruim, né? A gente sabe que o Cruzeiro, em condições normais, iria para o Rio de Janeiro e conseguiria a vitória, mas diante de tudo que aconteceu e a comemoração do título, é um resultado normal. Mas é um momento complicado, né, Paulo? Porque muita gente buscando a salvação, né? E aí essa história de zona do rebaixamento deixa... influencia muito, né, Só? E aí a gente começa a ver, por exemplo, o que aconteceu agora com essa história do Júlio Batista. Que a gente não pode afirmar nada, se não tem prova, a gente não tem como falar, o Cruzeiro entregou o jogo. Né? Mas que ficou um pouco estranho, ficou, e aí a gente tem que começar a pensar também, o Marcelo, se eu fosse o Marcelo, tem esse jogo contra o Bahia, que já é um jogo de festa, que a diretoria está preparando show, cerveja de graça para a torcida, isso acaba contagiando os jogadores, não tem jeito, até inconscientemente o jogador relaxa, ele atingiu o objetivo dele, que era uma coisa mais difícil do ano. Né? Agora, também não adianta, houve uma polêmica durante a semana com o Dedé, porque o Dedé falou, eu penso o seguinte, o Dedé falou o que tinha que falar, é um cara sério, disse a verdade, porque às vezes as pessoas exigem a hipocrisia. Ser sincero é ruim. E a memória é curta, né? Porque o Edmundo saiu de Belo Horizonte fugido por conta de uma situação parecida, né? Exato. Só que ele não falou nada, foi jogar, teve a chance de fazer o gol no Vasco e bateu um pênalti numa má vontade tremenda. Agora, tem um detalhe, se o Dedé tivesse sido hipócrita, aí todo mundo estaria batendo, vou jogar contra o Vasco e vou... Ele falou a verdade. Quer dizer, é um negócio que eu não entendo. E tem gente criticando o rapaz até agora. E ele deixou muito claro, falou assim, se o Cruzeiro não tivesse sido campeão, e se ele fosse escalado, ele jogaria sem o menor problema. Ele só falou que se eu for consultado, eu prefiro não jogar. Exato. Nada é o direito demais, que ele tem claro. de dizer isso. Nada demais. Então, eu acho que é preciso parar com isso.
porque parece que tem gente que gosta de desvalorizar, né? Desvalorizar um atleta que só falou a verdade. Então, acho que o Cruzeiro agora precisa se preocupar, você tem razão com a história do mata-mata, né? No próximo ano precisa estar preparado para isso. Porque fracassou no Campeonato Mineiro, aquela primeira partida da final contra o Atlético deu um passeio no Cruzeiro, praticamente definiu o título ali, apesar do Cruzeiro ter conseguido até fazer o 2-0 na segundo jogo, e daí acabou tomando o gol. E contra o Flamengo, que foi, eu acho que foi a grande decepção do ano para o Cruzeiro, perder aquele jogo na Copa do Brasil, que ninguém acreditava. Eu, sinceramente, achava que o Cruzeiro passaria facilmente pelo Flamengo e seria até campeão da Copa do Brasil. Mas o mata-mata é feito assim de várias decisões, né? E na verdade, dentro do grupo do Cruzeiro existe até essa história de que aquele jogo foi um divisor de águas, né? Porque foi o jogo que o Cruzeiro tentou defender e que o pessoal falou, se a gente for jogar defendendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E começou a vocação é ofensiva. Exatamente, né? E o time começou a jogar de uma maneira ofensiva e começou a ganhar mais pontos fora de casa. Então, agora, esse equilíbrio realmente, ele é muito complicado, porque são maneiras muito diferentes de jogar. Por exemplo, o mata-mata, o Atlético terminou o mata-mata da Libertadores, assim, de uma maneira psicologicamente acabado mesmo, ele não tinha mais o que fazer. Enquanto o Cruzeiro, ele vinha de uma maneira mais tranquila e a tensão que aquele jogo causou, de repente poderia até colocar a campanha do Cruzeiro a perder. Então, existe essa história do mata-mata e dos pontos corridos, uma coisa que os treinadores ainda têm que achar um ponto de equilíbrio, ainda não acharam. O desgaste psicológico do mata-mata é muito grande. Né? Às vezes uma eliminação dessa pode até prejudicar o seu resto de ano. Exato. Felizmente o Cruzeiro conseguiu. A gente está até fazendo uma matéria lá no estado de Minas, no jornal aqui. Essa semana toda tem uma série de matérias falando sobre o sucesso, os segredos do sucesso de Cruzeiro e Atlético esse ano, que é um ano mágico para o futebol mineiro. Exato. E nessa terça-feira nós estamos publicando uma matéria falando justamente desse respaldo que as diretorias deram para as comissões técnicas. Porque em outros casos, uma eliminação como a ocorrida pelo Cruzeiro no Flamengo, poderia até mandar o treinador embora, demitir, fazer aquela confusão. O que aconteceu no São Paulo? A gente já viu várias vezes. O São Paulo não tinha um super time, o Atlético, com um time muito melhor, eliminou o São Paulo, e da eliminação da Libertadores até 2 meses atrás, o São Paulo não se encontrava. Agora, já que a gente começou a falar aí do Atlético, me surpreendeu positivamente o jogo Atlético e Goiás. Eu achei que o Atlético entraria para administrar um resultado dentro de casa, tudo bem, mas foi um passeio. Um passeio. O Rei Momo de Goiânia não conseguiu fazer grande coisa, o Walter, e o Atlético conseguiu um resultado espetacular. Não, é um passeio realmente. É impressionante como o Atlético não teve a menor dificuldade. Parecia que estava jogando contra um time que não... sei lá, do Campeonato Mineiro. O Goiás, que é sexto colocado no campeonato, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E que vem fazendo partidas... Vinha jogando muito bem, né? E aí a gente só cobrava isso, a gente está falando mais cedo, lá, antes do programa começar, por que não joga assim fora de casa também? É estranho essa história. É porque, assim, o clima dentro do Independência é um clima de pressão, por tudo que existe. Pela invencibilidade, pela torcida que comparece. Então, o jogador entra num clima diferente de quando vai para fora, porque chega lá, tem meia dúzia de atleticano, gritando mais ou menos, aí existe aquela preguiça e aquela... já fizemos o que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro. Então, é impressionante você pegar os jogos fora do Atlético e os jogos dentro da Independência, você acredita que não é o mesmo time. Mas o que a gente pode observar é o seguinte, também me parece que o Atlético segue com foco no Mundial e talvez esteja fazendo isso. Talvez fora de casa não esteja conseguindo mostrar esse futebol. Mas no Independência o que a gente observa é que alguns jogadores continuam crescendo de produção. O Luan, por exemplo, vem fazendo partidas. O Fernandinho, né, senhor? A gente tinha até falado há mais tempo. Foi uma contratação cirúrgica, estratégica. Exato. Tiraram o Bernard e contrataram um jogador que, na minha opinião, é até melhor que o Bernard, apesar de ser mais velho. O Bernard é mais jovem, de maior potencial. Mas o Fernandinho me parece um jogador mais completo que o Bernard
e entrou como uma luva, encaixou como uma luva nesse E time o do Atlético. Tardelli, né, que com a saída do Ronaldinho Gaúcho, o Tardelli parece que assumiu aquele lugar de jogador principal. E ontem eu estava ouvindo o pessoal falar, ele passou muitas partidas sem fazer gols. Claro, ele estava jogando na armação. Às vezes as pessoas não acompanham. Mas o Tardelli, como jogador, está fazendo Não, muito E bem. essa reta de chegada dele está parecendo com aquele futebol que ele apresentou quando voltou. na Porque ele voltou Libertadores. muito bem, né? Isso faz parte, talvez, da programação para o Mundial. Os jogadores do Atlético atingiram esse ápice. E logo depois do ápice, a queda ela é brusca, não tem como. O corpo do ser humano ele não aguenta jogar a temporada inteira no ápice. E o Atlético deu essa queda e agora parece que fisicamente o time começa a ficar inteiro de novo. Então isso é importante para o Mundial. O que me preocupa dessa história de jogar bem no Horto e jogar mal fora é que o Mundial não vai ser no Horto. Não dá para levar Mas, não no dá estádio, pra levar mas no estádio. o que eu acredito que não é por não jogar bem e tentar jogar bem, é realmente pelo relaxamento que existe. Quer dizer, se imbuir do espírito Exatamente. de jogar, vai conseguir. Tanto é que Outra os jogos coisa- no Independência, o cara chega no Independência com 15, 20 mil pessoas, gritando o tempo todo. Aquela história do ônibus é muito bacana, né? O Cruzeiro também fez isso. Exatamente. Mas na hora que o ônibus chega na Independência, o jogador já sente aquele calor, aquela torcida inflamada. Para Né? o Mundial também, todo mundo joga fora de casa. Tem isso. Então falando que vão 6, 7 mil atleticanos lá. Então, muitos Dizem desses que tem. Saiu uma parcial de 20 mil pacotes e tal, mas tem alguns que não foram pagos ainda. Então, inclusive, Comprar é eu achei engraçado citar esse fato aqui. Eu estava passando na rua e vi um carro com a placa de vende-se. E estava vende-se ou troca-se por um pacote no Mundial. Tá brava. Então, Olha, rodada de final de semana, vamos aguardar aí o que vai acontecer durante a semana, mas vai muito bem, obrigado, o futebol mineiro, a exceção do América, mas o América a gente sabe que é uma dificuldade muito grande e que deverá se reencontrar, está se reestruturando. Paulo, muito obrigado pela presença aqui, está com a gente, né? Um Tá no prazer, nosso claro. time. Agora estamos de volta. Certo, tá aí. Gerson, muito obrigado. até mais. Obrigado, telespectador, que continue com a gente, opinando, mandando para cá o seu recado. Nos acompanhe, por favor. Um abraço.